você se sente ao chegar em casa? O seu lar tem um ambiente reparador, capaz de renovar a sua energia e eliminar o estresse de mais um dia de trabalho? Bom, uma técnica oriental utilizada há milhares de anos faz uma espécie de acupuntura nos ambientes, criando espaços harmoniosos. É o Feng Shui. Você deve estar pensando que eu falei errado. A gente lê por aí Feng Shui, mas é o Feng Shui, uma técnica baseada na observação de como a vida das pessoas é influenciada a partir do fluxo do vento e da água, entre outros elementos. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje quem me acompanha pela primeira vez deste lado aqui do programa é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Bem-vinda, Nicole. Obrigada, Elisa. Boa tarde para você que nos acompanha pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. E lembrando que você pode participar do nosso programa também, através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso aí. Bom, a nossa convidada de hoje é a Janine Clarice Arndt. Ela que é consultora de Feng Shui e diretora da Ascorb Harmonização de Ambientes. Ela também é consultora em Feng Shui do Instituto Brasileiro de Design de Interiores. Obrigada pela presença. Bem-vinda, Janine. É uma honra estar aqui com vocês e com esse público maravilhoso da Univale, né? Pessoal especial, estudantes, arquitetos já formados, engenheiros, né? Então, estamos aí para contribuir no que for preciso e divulgar essa técnica maravilhosa. Estive na China aprendendo os preceitos, a origem dessa técnica e atualmente trabalho junto ao IBDI ensinando o Feng Shui um pouco mais atualizado, mais moderno e aquele que a gente trabalha mais voltado para a parte de design de interiores, paisagismo, jardinagem. Muito legal. Bom, então acho que eu já tentei esclarecer para quem está acompanhando o programa, Feng Shui, vulgo Feng Shui, que você já deve ter visto escrito por aí, mas se fala Feng Shui, né, Janine? Isso. Na China, no norte da China, a pronúncia correta é Feng Shui. Né? Bacana. Mas aqui no Brasil, se a gente chegar numa livraria e pedir um material, uma referência de Feng Shui, ninguém vai saber orientar vocês. Então, aí peçam pelo Feng Shui mesmo. Tá certo, aí resolve. Pois é. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como essa técnica funciona, né? E é muito interessante que eu acho que alguma coisa as pessoas já devem ter ouvido falar a respeito, e que tem essa relação, então, de equilíbrio com as forças da natureza. Explica melhor de que maneira isso acontece na organização dos ambientes. Certo. O Feng Shui, na medicina tradicional, é considerado um dos seus pilares. Assim como a maxobustão, os chás e ervas, a alimentação correta, a acupuntura propriamente dita, que trabalha então nos vórtices energéticos do corpo humano, o Feng Shui vai trabalhar como uma espécie de acupuntura nos ambientes. Só que ao invés da gente usar agulhas, a gente utiliza de objetos, cores, formas, materiais que estão correlacionados com os 5 elementos da natureza, né? A água, o metal, a terra, o fogo e a madeira, né? Curiosamente, os orientais não consideram o ar como um elemento específico, porque ele está inserido em todos os outros elementos, né? Nada existe sem as moléculas de oxigênio. Certo. Então, através das moléculas de oxigênio, nós estamos interagindo com tudo que acontece ao nosso redor. Bacana. E o que a gente vai trabalhar, então, no Feng Shui é justamente conhecer de que forma as pessoas se projetam dentro dos ambientes e modificando algumas situações que elas colocam no ambiente, a gente consegue reverter diversas situações, às vezes na área de prosperidade, dificuldade de relacionamentos, dificuldade de diálogo familiar. Então, tem uma série de coisas. O próprio trabalho, né? Muitas vezes a pessoa está muito bem no trabalho, aí faz uma reforma na sua casa
e é demitido ou acontece alguma coisa, ela não sabe nem do porquê daquilo tudo. E pode ter sido o emprego de uma cor de forma inadequada num ambiente que passa a interagir com esta pessoa ou esta família de uma forma não tão favorável à sua energia pessoal. Então, Incrível, todo um estudo da energia pessoal dos moradores, os seus objetivos e como que a gente pode utilizar os objetos, o mobiliário que ela tem em casa para deixar que a energia flua melhor pelos espaços. Certo, Janine. Então, essa técnica ela trabalha bastante com elementos para realmente trazer energia e harmonia positiva para o ambiente, né? Tem algum objeto que ele é importantíssimo, assim, que precisa ter no ambiente para que traga essa energia positiva? Se você puder citar algum objeto. O ideal para que a gente tenha harmonia nos ambientes é que se tenha um pouquinho de cada um dos 5 elementos. Seja nas formas, nas cores ou nos materiais que eles representam. Mas, para cada área do baguá, que é uma espécie de bússola que os consultores utilizam para aplicar sobre a planta baixa dos imóveis, a gente vai precisar dar uma ênfase em algum destes elementos. Então, a área do trabalho é ativada com água. As áreas de conhecimento, espiritualidade, saúde e relacionamento com terra. As áreas de prosperidade e família com madeira. E as áreas de criatividade e amigos que ajudam com metal. Então, a gente vai distribuindo esses elementos de uma forma extremamente discreta. Muito dificilmente alguém vai ver um projeto meu que as pessoas entrem e digam, aqui tem feng shui, né? Porque tem um sininho pendurado, porque tem... Não, eu procuro nada exagerado. Realmente assim ser o mais discreto possível para que a pessoa possa viver ali e também não atrair desconfianças, né, de pessoas que estejam visitando a sua residência, achando que existe alguma situação mística, porque Feng Shui não é misticismo, não está ligado a nenhuma religião. Ela vai trabalhar a energia do bem das pessoas que ali estão e da harmonia, o fluxo do vento e da água nas residências. Na verdade, Feng ou Feng significa vento e Shui ou Sui é água. Então, é o movimento do vento e da água na forma correta, fluindo por dentro das nossas casas. Bacana. Não, se eu ia te questionar, se, por exemplo, se ficar à mostra na casa, alguém ver, isso pode gerar uma energia negativa para o ambiente? Não necessariamente, né? Pode a pessoa ou ficar muito desconfiada e aí começar a emanar uma energia de medo, por exemplo, para o ambiente, ou achar que a pessoa, o dono da casa, fez alguma coisa porque ela estava chegando, né? Entendi. Olha só. Então, não tem essa necessidade, né? Tem algumas pessoas que já são mais místicas ou mais trabalham mais com energia, com meditação, com yoga e tal. Então, os amigos já sabem que ela gosta de um sino dos ventos, de um baguá de proteção na porta, que ela acredita nesses talismãs, vamos dizer assim. A gente, às vezes, precisa usar, mas eu só uso quando precisa. Senão, a gente vai trabalhar realmente com o fluxo do que é visível, né? Do que é aconchegante para os ambientes. Muito bom. Janine, e você já mencionou logo no início dessa nossa conversa essa relação com a medicina chinesa, com a acupuntura que o Feng Shui tem, né? De que forma essa técnica que ajuda a organizar, né, os ambientes pode influenciar na saúde mental, na saúde física das pessoas? Certo. Para nós, consultores de Feng Shui, cada ambiente da casa corresponde a um órgão interno e o seu correspondente externo.
Então, vamos pensar assim, os banheiros correspondem à energia dos rins, a nossa energia vital. Ambos são responsáveis pela eliminação das energias impuras. Então, o que já passou por todo o nosso corpo é eliminado pelos rins, e o vento ou o feng, que entrou pela porta da frente, ele já circulou por todos os ambientes da casa, ele vai ser eliminado pelos ralos do banheiro. Então, o órgão externo correspondente aos rins são os nossos ouvidos, né? Então, quem tem dificuldade de audição, provavelmente está com um rim mais debilitado, com a sua energia vital mais debilitada, e provavelmente em algum banheiro da casa isso vai estar se manifestando. E muitas vezes isso se manifesta primeiro no ambiente externo, né? Gente, você está dizendo que tem uma conexão, então, com muito a vida forte. direta das pessoas moradoras do lugar. Muito forte. Então, quando a gente chega numa residência e vê que num banheiro tem muito mofo ou tem azulejos caindo, isso já é um alerta para o consultor de como orientar essa pessoa, que tipo de exames ela deve procurar fazer para se certificar se tem alguma doença chegando ou não, né? E quanto antes ele consertar fora, claro, mais rapidamente isso se manifesta no nosso emocional e mais rapidamente ele pode estar com a solução para não chegar a ter uma futura doença. Então é uma troca, é mão dupla. Exatamente. O externo influencia. Por isso que a gente fala muito que o Feng Shui é a terapia através da casa. À medida que a gente vai fazendo essas análises, né? Então, os rins também é o órgão responsável pelos nossos medos. Então, no momento em que a pessoa tem síndrome do pânico, tem algumas doenças relacionadas a medo, e muitas vezes pode estar tratando já com profissionais da área, fazer o Feng Shui dos seus banheiros pode ajudar o quadro a evoluir muito mais rapidamente e ela se recuperar muito mais rapidamente. Muito legal. Bacana. Te fazer uma pergunta, você comentou sobre a cor, né, do ambiente, a iluminação. De que forma que isso influencia no ambiente? Ter uma iluminação muito escura é pior? Como é que funciona? Quanto mais escuros são os ambientes da nossa residência, maior a tendência de nós nos tornarmos introspectivos. Quanto mais introspectivos nós somos, menos nos relacionamos, menos amigos temos, menos conversamos e dialogamos, maior a tendência de uma depressão, por exemplo, né? Então, eu costumo dizer em algumas palestras e eventos que o melhor presente que a gente pode dar para os nossos avós ou para os nossos pais, que estão cada vez mais introspectivos nas suas casas, que vão trocando aquelas lâmpadas de 100 pelas lâmpadas de 60, pelas lâmpadas de 20, para não gastar muito, né? Que agora já com essas novas lâmpadas já ajuda bastante, né? Mas o melhor presente é uma caixa de lâmpada econômica, e vai lá e já troca, porque eles não vão trocar. À medida que a nossa energia interna vai diminuindo, a gente não tem mais essa vontade de iluminar o ambiente. Então, a gente precisa iluminar os ambientes, abrir as janelas quando a gente vai visitar nossos avós, nossos pais, para que o Qi, né, a energia vital circule, permeie por essas residências e possa aumentar o padrão de energia interno, fazendo com que ela tenha maior disposição para o dia. Grandes descobertas, né, aqui sobre o Feng Shui. A gente faz um intervalinho, voltamos já já a conversar com a Janine depois do intervalo. Bom, nós já estamos de volta. Hoje o tema do nosso programa é o Feng Shui. Nós estamos conversando com a Janine Clarice Arndt, que é consultora de Feng Shui. Estamos descobrindo várias questões
em relação a isso? Tem pergunta, Nicole? Então, Janine, tem uma pergunta assim. Quando você vai aplicar a técnica na casa, no ambiente, né? Certo. Você consegue identificar a personalidade de cada pessoa? Muitas vezes sim, né? Mas nós também, dentro da estrutura do curso de Feng Shui que eu ministro aqui no Instituto Brasileiro de Design de Interiores, em Balneário Camboriú, eu trago algumas outras técnicas ou ciências correlacionadas ao Feng Shui que nos ajudam bastante na hora de fazer o projeto em si, né? Então, a gente trabalha com a numerologia, com a astrologia chinesa, com o cálculo pela data de nascimento, das direções favoráveis de cada uma das pessoas para alocar a cama, a escrivaninha, para que essa pessoa tenha efetivamente receba, né, as melhores energias da direção favorável da direção cardial favorável à sua energia pessoal, né? Então, a gente tem assim vários outros recursos, a própria radiestesia, com o pêndulo, com o dual hold, que vão nos ajudando a construir todo esse universo daquela família e a personalidade de cada um, de como cada um gosta do seu quarto, né? Geralmente a gente vai fazer uma decoração de sala, a gente obedece mais o padrão da família e depois para cada quarto a gente vai avaliando e trabalhando o interesse de cada morador no seu quarto, né? Quais são os seus objetivos pessoais, enfim. Janine, em termos gerais, que tipo de resultado você consegue observar quando você aplica o Feng Shui em determinado ambiente? Nossa, são muitos, né? É maravilhoso a gente depois receber os e-mails agradecendo e contando episódios de que a pessoa conseguiu fazer aquela viagem tão sonhada para o lugar que queria, ou conseguiu uma nova oportunidade de trabalho só fazendo os ajustes necessários no seu ambiente. Ou conseguiu resolver uma situação com o esposo, com o sócio, enfim. As questões de prosperidade muitas vezes estão truncadas e a gente vai na residência, vê que o quarto de jogos, né, onde a gente joga toda a bagunça e as coisas que a gente não quer mais. Esse quarto de jogos. O quarto de jogos, ele é maravilhoso, só que ele emperra a vida das pessoas naquela área onde ele se encontra, né? Então a gente vai lá, orienta, vamos tirar, vamos doar o que não se precisa mais. Esse, eu diria assim, que é o primeiro preceito do Feng Shui, né? O liberar-se de energias que estão estagnadas na residência, e isso abre novas oportunidades. O Feng Shui trabalha a mudança. Por isso também, muito associado ao Feng Shui está o símbolo do Yin e do Yang, né? E o Yin e do Yang não deixa nada estagnado, ele vai fazendo a mudança das energias, e essa mudança vai trazendo coisas novas, novos aprendizados. É muito interessante o trabalho com a técnica e com essas energias, né? Janine, a gente falou bastante sobre aplicar o Feng Shui nas residências, nas casas, né, que tem famílias. Isso. Mas essa técnica, ela pode ser aplicada em ambientes de trabalho também? Com certeza. Se trabalha o Feng Shui, às vezes, só na mesa de trabalho da pessoa, quando ela está num ambiente em que não lhe é permitido fazer mudanças mais significativas, né? Então, ela começa a prosperar e a se relacionar melhor com os colegas, ela vai fazendo as mudanças internas que ela tem vontade de fazer. Assim como a gente também pode aplicar numa sala comercial ou numa empresa maior, posicionar os funcionários para suas direções favoráveis,
trazer mais equilíbrio, mais harmonia para o ambiente, mais prosperidade. Então, depende da necessidade de cada ambiente, né? Mas serve tanto para empresarial como para residencial. Bacana. Janine, como é o seu trabalho no Instituto Brasileiro de Design de Interiores? Você trouxe até um folder, tem cursos. Explica como é que funciona isso para as pessoas que têm interesse. Isso. Como eu sou gaúcha, né, estou aqui há 3 anos, e lá eu já ministrava o curso de Feng Shui numa escola de decoração. Quando eu cheguei aqui, eu vi um outdoor na estrada e disse, eu vou ligar para esse lugar, eu acho que é isso. E liguei para lá e prontamente a diretora me atendeu e disse, vem aqui que eu estou justamente com ideia de trazer esse curso aqui para a nossa escola. Então, a gente montou um curso de 120 horas, ele está dividido em 4 módulos e a gente começa, então, desde a teoria da técnica até o 4º módulo, que é para quem quer ter o Feng Shui como uma alternativa de trabalho, né? Ou agregando ao seu próprio trabalho na área de decoração e arquitetura, ou para ter esta opção no momento que se aposentar, ou poder até atender as amigas e a sua própria casa. Mas o fundamental só vai se tornar um consultor depois de aplicar na própria casa e sentir os benefícios da técnica. Claro. Então, essa orientação toda é feita durante os 4 módulos do curso. Mas a pessoa pode fazer os módulos que lhe for mais interessante, né? Enquanto ela estiver gostando. E não precisa ser da área de arquitetura, da área de decoração, né? Você, antes da gente começar o programa, estava contando da sua história, que você é formada em relações públicas, né? Isso. Como é que você agregou essa técnica à sua vida profissional? Eu me formei em relações públicas, depois em marketing, fui trabalhar com ISO 9000. E nesse momento eu trabalhava muito e o único dia que me sobrava era domingo. Aí tinha um curso de Reiki, fiz nível 2, nível 3 de Reiki. E no curso preparatório depois para poder ter uma clínica de Reiki e tal, eu tive uma professora de Feng Shui que nos orientou sobre como harmonizar o nosso espaço de trabalho. E isso foi me chamando muita atenção depois que eu deixei o lado empresarial em função de um problema sério pelo estresse, né, nos olhos. Mas o que eu vou fazer? Eu posso aplicar Reiki sem precisar dos meus olhos, né? Então, eu comecei primeiro ajudando as outras pessoas, fui recuperando a visão toda e eu observava que quando eu atuava também no ambiente da casa que estava gerando aquela situação que a pessoa veio me procurar para fazer Reiki, o nível de melhora era muito mais rápido. Então, eu fui me aperfeiçoando no Feng Shui e fui fazer uma pós-graduação em Psicologia Transpessoal. E isso tudo foi cada vez me fazendo mergulhar mais na técnica. E hoje, realmente, é minha vida. Eu já estou há 14 anos com Feng Shui. E você foi para a China, né? O que você fez lá? Fui para a China para aprender justamente as escolas mais tradicionais. Porque a escola que a gente trabalha aqui é a escola que foi adaptada aos ambientes internos, né? Certo. Lá eles têm escolas que utilizam, então, o relevo e a parte, toda a escola da bússola, né? Que trabalha com as direções cardeais, com a astrologia chinesa. Então, eu fui buscar esse outro conhecimento de origem para que eu pudesse explicar também para os meus alunos e pudesse atuar ensinando essa técnica aqui no Brasil. E a sua, então, é o método tibetano, é isso ou não? Hoje eu utilizo o método tibetano do chapéu negro para estes cursos. Para consultoria, às vezes eu preciso utilizar outras escolas mais tradicionais. Entendi. Mas o método tibetano é o mais
fácil de compreensão, de aplicação e de utilização dos grandes produtos e materiais diversos que a gente tem hoje disponível para a decoração de interiores e jardins. Então, é muito, muito interessante e fácil de aplicar, mas a gente precisa ter bastante conhecimento prévio para poder orientar o cliente. Um minutinho para fechar, Nicole. Sim, já estamos chegando ao final, Janine. Então, só para a gente fechar, muita gente acha que precisa de um investimento muito alto para estar fazendo a prática do Feng Shui. O Feng Shui, né? É possível fazer a utilização dessa técnica sem gastar muito, com um custo mais baixo? Com certeza, porque o profissional de Feng Shui, ele não é arquiteto. Então, nós não temos autorização nem legal para estar derrubando parede, para fazer grandes reformas. A gente vai orientar o cliente como usar o que ele tem em casa para ajustar posicionamento de mobiliário, cores. A gente até pode orientar assim, troca a capa das almofadas por uma outra cor, coloca uma manta aqui para deixar o ambiente mais aconchegante e trazer a energia que se precisa para aquele ambiente naquele momento, né? Mas não é nada caro, não, é coisa que, olha, às vezes até assim, uma voltinha no centro resolve então, vários problemas que a gente tem dentro de casa com um valor muito baixo. Bacana. Janine, a gente vai podemos deixar o seu telefone no ar aqui para o nosso público. Então, se você quiser entrar em contato diretamente com a Janine Arndt, o celular é o 99286-2600. Tem também um site, né, Janine? Isso, é www.ascorpnh.com.br e a gente vai estar iniciando um novo curso dia 29 de março no Instituto Brasileiro de Design de Interiores, na Avenida Alvin Bauer, 523, no centro de Balneário Camboriú. E o telefone, então, para informações lá é o 47-3264-9434. Nós vamos deixar todos esses dados lá no nosso site, no blog do programa e também no Facebook. Se você estiver interessado, é só passar por ali e descobrir os contatos com a Janine. Janine, muito obrigada pela entrevista, então. Agradecemos muito. E Janine Arndt, consultora de Feng Shui. Terminamos por aqui, né, Nicole? Aprendeu bastante? Bastante, Lisa. Obrigada, Janine, pela participação e até a próxima, né? Até breve. Isso aí, até o próximo Viva a Voz.